a pessoa a ser citada. Então, quando incerta. Incerta a pessoa a ser citada. Tranquilo. Então, dentro dessa temática de citação, nós temos várias espécies. Citação mediante precatória, citação mediante mandado, citação mediante edital. Especificamente, no tocante à citação mediante edital, existem prazos. Até porque o edital ele poderá ser afixado, se tornar fixo ali no juízo, ou correr na imprensa, ou de maneira impressa. E o edital obedece a prazos. Temos o prazo de 5 dias, o prazo de 15 dias, o prazo de 20 dias e o prazo de 20 a 90 dias. A citação mediante edital obedecerá ao prazo de 5 dias quando o citando, se ocultar ou opuser obstáculo, assim como quando for caso de extraterritorialidade de país estrangeiro. Prazo de 5 dias. O prazo será de 15 dias quando citando não for encontrado. Por sua vez, o prazo será de 20 dias quando ele estiver em lugar incerto ou não sabido. E, por fim, o prazo será de 20 a 90 dias quando incerta a pessoa ser citada. Tá? São os prazos da citação mediante edital, do Código de Processo Penal Militar. Sim? Os 20 dias é quando estiver em lugar incerto ou não sabido. Já de 20 a 90 dias é quando a pessoa a ser citada for incerta. Eu não tenho a qualificação completa dela, apenas características físicas, tá? Ou o nome completo ou apelido. Na verdade, todos esses conceitos são bem próximos, né? Um dos outros. Ah, aqui é o juiz que escolhe. O tanto que respeita o lápis de 20 a 90, tá? Os conceitos são próximos. A questão mais difícil que pode existir sobre citação versa justamente sobre esses prazos aqui. Esse prazo, ou ele pode ser a cada vez, ou isso. O juiz, observe, o juiz, por exemplo, aqui, ó, de 20 a 90, ele não é obrigado a usar os 90 dias, fica dentro desse lapso. Agora, em relação a 20 dias, 15 dias e 5 dias, aí é necessário respeitar, porque não é até 5 dias, são 5 dias. Não corresponde até 15 dias, são 15 dias. Aqui os prazos são fixos. Aqui é que existe uma discricionariedade. Serão 3 vezes publicado, e aí você pode utilizar 5, 5 e 5, ou 15, 15 e 15, tá? Por cada vez. Utiliza. Isso, republicou, utiliza novamente. Não é tão imediato porque é necessário um despacho do juiz. Entendeu? Necessário um despacho. Então, o máximo que chega aqui, a questão de oficialato, é, por exemplo, pegar os 15 dias e botar a justificativa de 20 dias e trocar. Tá? É o máximo de dificuldade. Agora, a citação, o instituto da citação, não se confunde com o instituto. Vou anotar do outro lado. Deixa eu botar aqui, apagado. Esse instituto da citação não se confunde com o instituto da intimação e o instituto da notificação.
intimação e notificação. Teoricamente, existe diferença entre intimação e notificação. Teoricamente, na prática, os tribunais, os juízes, os advogados, promotores utilizam intimação e notificação como expressões sinônimas na prática forense, no dia a dia. Mas na prova existe diferença teórica. Foi. De qual parágrafo único? De qual artigo? Tá dizendo? Ah, aqui, né? No caso da linha A deste artigo, bastará publicar o edital só uma vez, de 5 dias. No caso da linha A e a linha B. Isso. Não é necessário ficar republicando. Pode republicar? Pode. Mas, diante do princípio até da economicidade e celeridade processual, se publicar apenas uma vez em relação a 5 dias também satisfaz isso, que o CPPM versa, né? Sim, existe uma diferença teórica de intimação e notificação. Isso já foi perguntado em prova, tá? Na prática não tem, mas teoricamente sim. Na opinião de vocês, o que seria uma intimação? O que seria uma notificação, na opinião de vocês, processualmente falando? O que é que vocês acham? Da pessoa? Quando a sentença é publicada, você é notificado da sentença, você é intimado da sentença. Intimado. Então, teoricamente, a intimação é para que você tome conhecimento de um ato que já ocorreu. Teoricamente. A notificação, por sua vez, é para que você realize um ato. Então, eu notifico o advogado para que ele junte documentos no processo no prazo de 5 dias, através de um despacho. Então, intimação, você toma ciência daquilo que já ocorreu. A sentença foi publicada, você é intimado do resultado da sentença. Notificação é algo que você deverá cumprir. Deverá cumprir, portanto, no futuro. A diferença teórica é essa. No dia a dia, na vida real, ninguém vai parar para estar analisando se é caso de intimação ou notificação são utilizados como expressões, tá, flexíveis aí. A citação só ocorre uma vez. Tá? Vocês lembram quando é que o processo penal militar se inicia? Com o recebimento da denúncia. E o processo penal militar ele se efetiva quando? Com a citação. E ele se extingue com a sentença transitada em julgado ou irrecorrível ali. Então, a citação, na relação processual, só ocorre uma única vez. Agora, as intimações e notificações ocorrem várias vezes. Tá? Teve prova que já perguntou isso daqui, a diferença teórica de intimação e notificação. Posso? De quê? De intimação e notificação? Posso. Beleza. A intimação significa o conhecimento de algo, do ponto de vista processual. Então, por exemplo, o conhecimento do teor da sentença. A sentença é publicada, te condenando ou te absolvendo. Você é intimado no prazo, vamos imaginar, de 5 dias para tomar conhecimento daquela sentença. Já a notificação é para que você cumpra algo a ser determinado pelo juiz, através de um despacho. Através de um despacho. Porque o juiz, pessoal, ele se comunica com as partes por 3 instrumentos: sentença, decisões interlocutórias e despacho. Então o juiz ele utiliza esses 3 instrumentos, tanto no processo penal militar, no processo penal comum e no processo civil. Tá? Processo de trabalho eu não sei. Mas nesses ramos temos aí a intimação, notificação, que não se confunde com a citação. São 3 atos processuais distintos. Hã? Pessoal, a tendência é misturar. Tem gente que utiliza, inclusive, como expressão sinônima os 3 institutos. Chama de citação, que é intimação, notificação, que é citação, tá?
Citação só ocorre uma vez, tá bom? Deixa eu botar algumas questões antes do intervalo de vocês, para vocês não irem para o intervalo. É, o chamamento, né? Eu vou mandar lá no grupo também. Vou baixar aqui para mandar no grupo. A prova é dia 28, né? Você é 28? Beleza. Vai fazer bombeiro também? Se puder, eu não sei se vou publicar no mesmo dia, mas se puder, me manda foto da parte de direito penal militar. Aliás, já quer processo para ele. Beleza. Para a gente dar uma olhada. Problema nenhum, né? Problema nenhum. Pessoal, você faz uma pré-seleção para poder fazer a prova de seleção. Nos termos do Código de Processo Penal Militar, é correto afirmar que a citação far-se-á pelo correio, ainda iremos estudar essa, pelo correio, mediante a expedição de carta, quando o acusado estiver servindo na sede do juízo em que se promove a ação penal. Por oficial de justiça, mediante precatória, quando o acusado estiver servindo ou residindo fora dessa sede, mas no país. C. Pessoalmente, tá vendo que começa a confundir? C. Pessoalmente, por termos nos autos, quando o acusado estiver servindo ou residindo na sede do juízo em que se promove a ação penal. D. Por edital, quando o acusado estiver residindo fora dessa sede, mas no país. E letra E. Pelo correio, quando o acusado se ocultar ou opuser obstáculo para não ser citado. Percebam, é uma questão difícil? Não, mas confunde muito. Na linha do raciocínio, escolher a letra, né? Antes de vocês responderem, deixa eu só apresentar a citação por correio, para que vocês consigam realmente separar. Foi. Na linha A, o parágrafo único, isso é meu livro. O parágrafo único fala que no caso da linha A, então você tem que baixar uma única vez, né? Se a mulher não estivesse ocultando, Ou for caso de extraterritorialidade de país estrangeiro. Isso. Pode. Poder renovar pode, mas não, pode renovar, mas caso seja uma única vez satisfeito, também já fica ali o objetivo. Não, está dizendo que bastará uma única vez, mas não proíbe. Aqui basta. Basta para cumprir o ato, uma única vez, entendeu? Aí. Vamos lá. Deixa eu achar aqui o artigo. Precatória, precatória. Citatória. Os prazos, notificação.
Deixa eu ver se consigo pelo Ctrl S aqui. Deixa eu pegar o número do artigo correto. Por enquanto, eu vou pegar o número correto aqui da citação por correio. Por enquanto, que vocês tentam aí. Oi. É o oficial de justiça. Que sim. Tanto no CPP quanto no CPPM. Por enquanto, eu quero que vocês tentem esse primeiro enunciado. Eu vou pegar o número do artigo aqui, que eu pensei que tinha anotado no computador, mas está no tablet. E aí, vocês marcariam o que nesse primeiro? Todo mundo iria de letra B, de bola? Ou alguém marcaria diferente? Letra A, pelo correio, mediante expedição de carta. Quando acusado estiver... Deixa eu vir para cá para não ficar na frente das anotações. Pelo correio, mediante expedição de carta. Quando acusado estiver servindo na sede do juízo em que se promove a ação penal. Quando ele estiver na sede do juízo em que se promove a ação penal, qual a preferência? Por carta ou por mandado? B. Por oficial de justiça mediante precatória. Precatória se confunde com carta citatória? Não. Observem que em nenhum momento no CPPM nós utilizamos a expressão carta rogatória. Cuidado para vocês não confundirem com o Código de Processo Penal comum, tá? Então, letra B. Por oficial de justiça mediante precatória. Quando o acusado estiver servindo ou residindo fora dessa sede, mas no país. Tranquilo. E vimos que a carta precatória, eu escrevi entre aspas ali, ó, dentro do país. Então, quando o acusado estiver servindo ou residindo fora da sede, tá? Mas no país. Isso significa que as comarcas, as jurisdições, precisam se comunicar. Mediante o quê? Essa precatória. É a letra B mesmo, tá? É a letra B. Aí, deixa eu pegar o artigo, mostrar aqui a vocês no computador. Ó, é o 284. 277. Peraí, aliás. 277. Aqui, isso, perdão. 277. Mediante precatória quando o acusado estiver servindo ou residindo fora dessa sede, mas no país. Deixa eu ver como é que está escrito lá de novo. Por oficial de justiça, mediante precatória quando o acusado estiver servindo ou residindo fora dessa sede, mas no país. É a letra B mesmo. Acharam difícil? Não é difícil, mas é fácil de quê? De confundir, né? É fácil de confundir. Oi, Luciana. Letra C. Eita, deixa eu aumentar o tamanho da letra aí. Vou mandar agora no intervalo, no grupo para vocês. Letra C. Pessoalmente, por termo nos autos, quando o acusado estiver servindo ou residindo na sede do juízo, em que se promove a ação penal. Seria mediante o que aqui? Se ele está na sede do juízo ou... Isso. É pessoalmente, só que o nome, a espécie, é por mandado. Aqui, ó. Foi. Isso. Foi. É, o oficial de justiça te requisita ao comandante, por você ser militar da ativa. Também é possível. Quando o oficial de justiça ele não quer, não se desloca ao quartel,
para requisitar a sua presença ao comandante, aí você vai diretamente no juízo assinar. Na prática você pode ir direto pro juízo assinar. É, isso, para assinar. Exatamente. Na prática é isso mesmo. Tanto em sede de Justiça Militar da União quanto de Justiça Militar Estadual. É. Aí o oficial de justiça te requisita o comandante e realiza a leitura junto de você e junto do comandante. Agora, na prática, já vai é possível ir diretamente ao juízo. Ali, tá? Vejam. Oi. Oi, oi. Ah, oi, Vinícius. Ou no local onde se promove a ação penal, né? Dentro da comarca. Vejam, o intervalo, né? De vocês agora, para a gente treinar bastante as questões. É o tempo que eu envio também para o grupo de vocês no WhatsApp. Antes do intervalo, eu até mandei no grupo já. Igor tinha me perguntado se é cabível a citação na modalidade por hora certa no Código de Processo Penal Militar. Existem algumas pessoas, alguns autores que defendem o cabimento da citação por hora certa no Código de Processo Penal Militar. Mas, para a maior parte da doutrina processual penal militar e para as questões e para o próprio texto do processo penal militar, não é cabível a citação por hora certa. Tá? Então, por exemplo, essa questão daqui ó, diz: no âmbito da Justiça Militar da União, da JMU, não há previsão para citação na modalidade por hora certa. Certo ou errado aí, na opinião de vocês? Aqui, ó. No âmbito da Justiça Militar da União, não há previsão para citação na modalidade por hora certa. Correto. O Código de Processo Penal Militar, ele não prevê em seu corpo a citação por hora certa, tá bom? Nem a doutrina majoritária. Alguns que tentam defender isso, mas o que prevalece é que não cabe a citação por hora certa na lógica processual penal militar. Na lógica processual penal comum, sim. Tá bom? Entenderam essa segunda questão? Tranquilo. Posso? Posso? Deixa eu só abrir o CPP aqui. Tranquilo, eu pensei que tinha caído. Vejam, Rufino ele indagou em relação ao processo penal comum, tá, pessoal? Lá no processo penal comum existe também o instituto da citação e existem as modalidades de citação ou de citações no CPP. Dentre as modalidades de citações do CPP, por exemplo, o artigo 362 do Código de Processo Penal Comum diz o seguinte, ó: verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida, e aí vem o rito. Tá? É um complemento do CPP com o CPC, com o Código de Processo Civil. Então, enquanto o Código de Processo Penal Militar, nessa hipótese, né, de se ocultar ou puser obstáculo, nós utilizamos a citação por edital no prazo de 5 dias, que bastará ser utilizado uma única vez, né? Aqui no 362, utilizamos a citação por hora certa do CPP. E aí, completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo, tá? Que poderá ser a Defensoria Pública do Estado ou Defensoria Pública da União, ou, na falta do defensor público, um advogado ad hoc, ali, que é o defensor dativo. E também existem outras modalidades de citação no CPP. É importante, deixa eu subir aqui para mostrar uma coisa a vocês.
que a citação no Código de Processo Penal comum, ela começa a ser disciplinada no artigo 351. Agora, alguns dos requisitos, Jufino, da citação do CPP coincidem com o CPPM. Por exemplo, ó, os requisitos. O mandado de citação, por exemplo, conterá o nome do juiz, o nome dos querelantes, o nome do réu, residência, o fim para que é feita a citação. Então, são conceitos próximos. Agora, essa citação por hora certa, no CPP que é utilizada quando o réu não for, o acusado não for encontrado ou opuser obstáculo, ela não é utilizada no CPPM. No CPPM, nós utilizamos a citação mediante edital, no prazo de 5 dias, que bastará ser uma única vez. Tranquilo? Nada? Os atos aqui. Também temos a carta precatória, que segue a mesma lógica do CPP e CPPM. A diferença é que o CPP ele trabalha com carta rogatória entre nações distintas e nós utilizamos a expressão carta citatória. Tá? Mesmo estudo. Então aqui, no âmbito da Justiça Militar da União, não há previsão para citação na modalidade por hora certa, tá? Existe no CPP, mas não no CPPM. Deixa eu ir para a minha terceira também e mudar para vocês. Tá? Ficar virando. Terceira questão. Militar que for réu em processo criminal na Justiça Militar da União poderá ser intimado, percebam que agora poderá ser intimado ou notificado. Não estamos falando mais de citação, e sim de intimação ou notificação. Então, militar que for réu em processo criminal, na JMU, poderá ser intimado ou notificado para a prática de atos por meio de comunicação telefônica. O que é que vocês acreditam aí? Nessa terceira. O arquivo que eu estou lendo é o mesmo de vocês aqui. Inclusive eu mandei no grupo já, tá? Quem quiser também aí, baixar no celular e tal, baixa. O militar que for réu em processo criminal na JMU poderá ser intimado ou notificado para a prática de atos por meio de comunicação telefônica. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu abrir, mostrar o CPPM a vocês. Nesse artigo daqui, ó. Quando vocês estiverem fazendo a prova, cuidado com essas temáticas, tá? Para não pensar que tudo é citação. Algumas perguntas trabalham em cima de notificação e intimações. O artigo 288 diz o seguinte: as intimações e as notificações, intimações e notificações, para a prática de atos ou seu conhecimento no curso do processo, poderão, salvo determinação especial do juiz, ser feita pelo escrivão às partes, testemunhas e peritos, por meio de carta, telegrama ou comunicação telefônica, bem como pessoalmente, se estiverem presentes em juízo, o que será certificado nos autos. Então você poderá ser intimado ou notificado de algo até pessoalmente, em sede do próprio juízo ou por telefone. Tá? Os serventuários da Justiça Militar entram em contato, telefonam para você, entram em contato com você. Claro que onde tem escrito carta aqui, é possível utilizar o quê? O e-mail também, do acusado, enfim, da vítima. Ô, Igor. A citação ela tem que seguir uma das espécies. Ela é pessoal, mas tem que, por exemplo, ser por mandado, não por telefone. Mas a notificação e a intimação, tranquilo. E o próprio escrivão, perceba que não é nenhum juiz que notifica ou intima, tá? No sentido dele telefonar. O próprio escrivão pode fazer isso. Tá bom? Citação, não.